Boa noite, sejam bem-vindos neste ciclo de entrevistas com os cabeças de lista das forças políticas concorrentes a estas eleições regionais. Hoje contamos com a presença de Miguel Pita. Miguel Pita, que de resto é a aposta do ADN, Partido Alternativa Democrática Nacional. Miguel Pita, que é também um repetente nestas andanças. Estamos numas eleições que surgiram devido novamente a uma crise política que têm sucedido estas crises políticas aqui na Madeira, e eu pergunto ao Miguel Pita como é que o ADN olha para estas eleições e, sobretudo, para a instabilidade política que se vive na Madeira. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Também boa noite a todos lá em casa. Claro que esta instabilidade, portanto, num ano e meio vamos para a terceira eleição, isto não traz nada de bom para a Madeira nem para os madeirenses e cria uma imagem muito errada para fora, e claro que é necessário desta vez que haja uma eleição, que haja mais responsabilidade dos partidos políticos e que se preocupem mais com a resolução dos problemas da Madeira e não tanto com as quesilhas internas entre os partidos. O ADN é um partido que está, digamos, podemos considerar eventualmente numa fase de implantação aqui na região, está a tentar crescer. Da última eleição, nos últimos 2 atos eleitorais, andou na casa dos 600 votos, passou para os 700. Qual é o objetivo para esta eleição agora a 23 de março? Melhorar esses valores, é lógico, criar mais credibilidade perante o eleitorado, passar a informação de não só a crítica, tem que ser crítica construtiva, dar ideias, propostas, soluções. Nós temos estado a fazer isso, mesmo quando houve as eleições e estava o governo a decorrer normalmente, nós continuávamos sempre a enviar os nossos comunicados, sempre com ideias e propostas. Portanto, nunca paramos. A nossa ideia é sempre passar uma imagem para os madeirenses de que estamos aqui para tentar algo construtivo para melhorar a qualidade de vida dos madeirenses e fazer política. E isso é uma situação que, a nível nacional, o que tenho notado também aqui nos partidos é que nós aqui na região estamos com uma ameaça na nossa autonomia. E isso é uma das coisas que também era importante, e as pessoas não têm falado muito, que é tem havido interferência nacional aqui na região, e vemos que o orçamento foi condicionado por partidos a nível nacional, assim como o orçamento nem foi aprovado, não é? Não foi aprovado o orçamento, e neste momento nem orçamento, nem governo. Claro. Ou seja, E a moção de censura, como sabemos, que foi colocada pelo Chega, na altura falou-se muito que tinha sido imposta pela estrutura, pela liderança nacional, pela liderança nacional do Chega, portanto é isso que se está a referir. É isso que estou a referir. Isso é um ataque à nossa autonomia e já não é algo novo. Já no outro governo que caiu em 2023, houve também uma queda do governo e não foi aqui decidido na região, mas sim pela líder nacional do partido na altura tinha o acordo com o governo. Mas isso, como é que olha para isso? Isso é sinal que alguns partidos aqui na Madeira não são verdadeiramente autonomistas, portanto não defendem verdadeiramente a autonomia? Sim, alguns partidos isso é evidente. E, portanto, no caso do ADN, o Dr. Bruno Fialho sempre deixou-me à vontade, sempre disse que não haverá interferência a nível nacional. Ele diz mesmo claro que quem sabe o que se passa na Madeira são os madeirenses, deixa espaço para que sejam os candidatos a tomar as decisões e, claro, e isso é algo que nós temos acordado com... No caso do ADN, o Miguel Pita, se vier a ser para o Parlamento, portanto, funcionará digamos, com base e de acordo com aquilo que será a estrutura regional do partido, não propriamente seguindo orientações que venham de Lisboa? Não há orientações vindo de Lisboa, e isso é algo que o líder nacional deixou claro connosco, desde o princípio do projeto, e claro, e basta ver que o Dr. Bruno Fialho é alguém que tenta não ofuscar os candidatos na região, não aparece nos flyers, não aparece nos outdoors, e portanto os candidatos cá na região, havendo uma eleição, seja um deputado, seja um grupo parlamentar, nós temos autonomia para decidir o que é melhor para os madeirenses, porque nós sabemos o que E caso essa eleição aconteça, qual vai ser o posicionamento do Miguel Pita no Parlamento relativamente às soluções que se possam desenhar à direita ou à esquerda? Está disponível para viabilizar soluções que deem instabilidade e que possam acontecer de um lado ou de outro? Isso é importante, seja de um lado ou seja de outro. Ou seja, dizer que, portanto, é algo que acontece muitas vezes, que se a ideia vier da esquerda, a direita inviabiliza, mas depois apresenta a mesma ideia da esquerda. Não, eu, até nos debates e em situações anteriores, quando vem uma ideia construtiva e boa, favorável aos madeirenses, eu sou o primeiro a dizer, sim, uma boa ideia, e acrescento algo mais
a essa solução. No que diz respeito aqui à Assembleia, claro que se o ADN for eleito, a ideia passará sempre pelo diálogo. Não coligações, mas sim diálogo. Uma das coisas que se verificou aqui nesta última legislatura foi que houve negociações, chegaram a acordo, até disseram que estavam satisfeitos com o próprio programa e depois votaram contra o próprio... Isso refere-se novamente ao Chega, portanto? Sim, também. O Chega é o adversário direto do ADN nesta Nós temos ideologias muito semelhantes. Não somos extremistas, mas temos algo que é em comum. Só que no caso do ADN, por exemplo, nós temos coragem de ir mais avante naquilo que defendemos. Por exemplo, há questões que às vezes não são muito populares e às vezes não atraem votos, mas nós temos a coragem de avançar. Isso aconteceu quando o Covid, acontece agora com situações mais conservadoras e familiares que tentam não tocar. O caso da imigração é um assunto que tenho tocado bastante, porque é um assunto que neste momento é fácil de controlar. Mas o ADN é contra, por exemplo, a entrada de imigrantes aqui na região? Não contra a entrada de imigrantes. Nós temos imigrantes construtivos, imigrantes que vêm cá, trabalham e descontam. O que nós temos aqui é um problema de imigração e isso é um assunto também que me preocupa. E eu, por acaso, vim agora de uma manifestação do Sindicato de Hotelaria, em que realmente aqui nota-se queremos aumento no salário, não queremos só trabalho. E a hotelaria só crescer e os trabalhadores empobrecer. O que acontece? E surpreende ver que o Governo Regional vem dizer publicamente que não vê qualquer problema na imigração na hotelaria. Eu vejo um problema gravíssimo. Eu, por exemplo, estou na hotelaria há 33 anos e nós temos, por exemplo, a escola hoteleira a dar formação a alunos e até a própria universidade que depois, para o mercado de trabalho, não resulta. E não resulta porquê? Porque os salários são baixos e o dumping salarial que resulta destes imigrantes. Estes imigrantes chegam cá, alguns não estão legais, alguns trabalham, sem descontos e isto é grave. E claro, ver o Governo dizer que não vê nenhum problema, eu vejo um problema. Mas identifica situações dessas aqui na Madeira, ou seja, de imigrantes que estão aqui de forma ilegal e que estarão, enfim, a receber salários, enfim, que não são os salários, pelo menos aqueles que devem ser respeitados em termos legais. Esses imigrantes não só trabalham de forma ilegal, como também vivem muitos em situações ilegais, vivem em amontoados e, claro, isso não é... E o que fazer em relação a esses imigrantes? É expulsá-los ou criar condições para eles... Criar condições e regular a entrada dos imigrantes. E regula-se como? Como eu tenho dito, só temos duas fronteiras, o aeroporto e o Porto do Funchal. É fácil em relação aos continentes. O que temos que fazer é ver quem entra. E não há controle de quem entra. Quem entra, para onde é que vai ficar alojado, a residência, onde é que vai trabalhar e ter a certeza que realmente contribui e desconta. E, claro, pelo menos acima do salário mínimo. Claro que na hotelaria, esta situação, um turismo que é premiado aqui na região e, portanto, supostamente tem qualidade, não é normal ver que temos lá pessoas que não têm a mínima formação. E também não é atrativo para os jovens quererem estudar o ramo da hotelaria para depois ficarem com salários baixos. Isso é outra questão que se tem falado muito aqui. Nós assistimos, sobretudo, o Governo a dar conta do crescimento da nossa economia, do PIB que tem crescido, portanto, até fala-se muito até a questão dos salários médios que também têm crescido, embora inferiores à média que se pratica a nível nacional e até em algumas situações em relação aos Açores. Do seu ponto de vista, a nossa economia está bem neste momento? Como é que olha para o setor económico? A nossa economia está bem. Eu não vou dizer que está mal, vemos que a economia está a resultar, não só na construção, no turismo está a bater os recordes, só que isto depois não reflete na vida dos funcionários, nos salários. Ou seja, a riqueza está a ser criada, não está a ser distribuída? Não está a ser distribuída pelas pessoas que trabalham para que isso seja uma realidade. E o caso da hotelaria é um deles, mas não só. Mas isso como é que se pode fazer para que haja uma melhor distribuição dessa riqueza? É através, por exemplo, de políticas de natureza fiscal? Ou decretar, digamos assim, salários e aumentos salariais? Não se pode decretar salários assim, de forma... Há pouco falava, por exemplo, na questão da hotelaria. Os trabalhadores estão a reclamar e estão a reivindicar aumentos salariais superiores e até pedem, inclusivamente, a intervenção do Governo, que pode também, por portaria, tomar decisões, não é? Claro. O que eu percebi há pouco no sindicato é que realmente o sindicato propõe um aumento salarial de 53 euros. Aliás, os patrões propõem 53 euros e o sindicato 75. Aqui podemos chegar ao meio termo. O que eu vejo é partidos políticos a dizer que realmente para subir o salário mínimo para os 1.000 euros e mais... O CDS tem uma proposta nesse sentido, não é? 1.000 euros de salário na região. Isso não é normal, porque é excessivo neste momento. As coisas têm que ser graduais, como em tudo. E o que
acontece? Um salário de 1.000 euros, que se aumenta o salário de 1.000 euros, não é 1.000 euros, porque depois o patrão tem que colocar acima disso para a segurança social. Sim, às empresas vai custar muito mais do que 1.000 euros. Muito mais. E, portanto, isso é irresponsável, assim como também falar, vamos acabar... Mas acha que não há condições na economia regional? As empresas não têm riqueza suficiente para terem condições para pagar melhores salários? Tem. No caso da hotelaria, por exemplo, as pessoas não sabem, mas o IVA era de 5%, passou para 4% no alojamento, portanto. Quando a hotelaria cresce da maneira que cresce e paga 4% de IVA, há condições para melhorar os salários dos funcionários. Estou falando no ramo que eu conheço. Conhece bem, não é? Portanto, as responsabilidades nessa E estou falando no alojamento. Claro que na parte da alimentação são os 22%, mas lógico, quando os hoteleiros fazem os contratos por diária, meia pensão, pensão completa, e aquilo já vai tudo bater aos 4%. O que é que acontece? Temos uma hotelaria que, 3 em 3 meses, está a receber IVA de reembolso em vez de estar a contribuir. E estamos a falar do principal fonte de receita da região. E isto é algo que é um pouco perverso. Estamos a falar ainda na hotelaria. Mas isto também aplica-se também em outras áreas. No caso da construção, é algo que também está em crescimento, sempre em crescimento, mas depois vemos, como ainda esta semana eu falei, os funcionários da construção civil não têm as condições necessárias. E não estou falando só a nível de vencimento, também na segurança, que é algo que falha imenso aqui também nessa questão da construção. Vamos entrar em algumas áreas das vossas propostas e, se calhar, para setores que se têm falado e que são praticamente transversais nesta campanha eleitoral, quase que para todos os partidos. Desde logo a questão da habitação, a questão da saúde, a questão das finanças públicas e, no fundo, também, da questão fiscal. Se calhar começar pela questão da habitação, que é neste momento um dos maiores problemas que eventualmente a Madeira atravessa nesta altura. Sim. Quais são as propostas do ADN para esta área? É lógico que todo mundo falar as mesmas propostas. Vamos construir. Construir é importante, é verdade. E não passa por aí? Não só. É porque construir... Então, se estamos a falar que existe demasiado betão, demasiada construção e vamos continuar a construir. Eu acho que é necessário, realmente, achamos que é necessário construir habitação a custos controlados e rendas acessíveis, mas também temos de ter aqui um fator, ter em conta aqui algo que se passa. Nós, desde que começou a guerra, Zelensky e Putin, a Rússia e a Ucrânia, é lógico que houve aqui turismo que veio mais para o Ocidente. Lógico que este turismo trouxe algo de novo para os senhorios, que foi o alojamento local. O alojamento local, hoje em dia, na região, é banal. Qualquer pessoa que tenha uma garagem consegue fazer ali um quarto e uma casa de banho e, é claro, e temos... Portanto, é preciso regular essa área. Regular o alojamento local, porque isso tem um problema de habitação. Porque muitas pessoas perderam as suas casas, a sua capacidade de arrendamento, porque os senhorios viram que, em vez de faturar 700 ou 900 euros, conseguem faturar 3.000 euros. Isto vai haver o revés. A guerra, pelo que eu vejo, está chegando ao fim. Quando acabar, o turismo vai diversificar-se. Ou diversificar-se por outros destinos, estas casas vai haver muito senhoria à procura de alguém para lá colocar. Isto também é transversal à parte dos imigrantes, que os imigrantes neste momento também... Mas acha que, por exemplo, aí no caso da habitação, disse que estamos, já lá vamos à questão dos imigrantes, portanto, se calhar mais do que eventualmente construir neste momento é necessário regular melhor o mercado para que haja uma disponibilização quase que imediata de casas. Não digo imediata, mas repare, se as pessoas, nós tivemos imigrantes, portanto, jovens a sair, e eles não levaram as casas com eles, as casas estão cá, os apartamentos estão todos aí. Mas estarão a ser rentabilizados eventualmente no alojamento local? Pois, mas houve aqui uma inflação. Houve uma inflação não só nos arrendamentos, mas também na venda das casas. Portanto, houve aqui esta bolha. E isto vai ter o revés. E, portanto, eu acredito que, em breve, teremos possibilidade das pessoas terem arrendamentos mais acessíveis. E, depois, se tivermos construção excessiva, neste momento vamos ter aí casas excessivas. E aí haverá o dumping. Ao contrário, já os partidos estão... Temos um partido, o JPB, está a prometer 500 casas por ano. Enfim, o Partido Socialista tem também iniciativas... mas todos falam na necessidade de haver investimento público direto na construção de nova habitação. Não só, por exemplo, agora as que estão em construção, que são no âmbito do PRR. Portanto, o Miguel Pita defende mais que se deve, se calhar, apostar mais na regulação Na regulação, mas na construção... Mas quando fala na regulação é, por exemplo, proibir alojamento local em blocos de apartamentos residenciais? Não, regulá-los. Por exemplo, isso é um bom ponto que apontou, que é a questão das residências, os blocos de apartamentos. Não há esse controle. E quem vive num bloco de apartamentos tem as suas regras. Onde apoia o lixo, a lei do ruído. E claro que
tem que ser regulado determinado número de apartamentos num bloco, determinado número de alojamento local permitido. Isso não há. As pessoas vão fazendo alojamento local, seja legalizado ou não. E é lógico que isto cria o problema na habitação. Construir 500 casas por ano, num mandato que dê as tais 2.000 casas, isto será um problema no futuro. É mais construção em cima do que já existe. E claro que depois, e já disse, o turismo não é garantido. Pós-Covid, nós tivemos um fluxo superior, porque logo acabou o Covid começou a guerra. A guerra terminando, o turismo irá sair. E, portanto, há que estar a contar com isso e estar a construir. O PRR é importante, por exemplo, para construir os lares, que é outra problemática. Construam lares, construam algo que, ou lares ou centros de dia, algo que é necessário. Façam a construção nesse sentido e não na habitação totalmente. Que possam construir habitação com custos controlados para, Mas acha que, do ponto de vista do orçamento da região, não deve haver um grande esforço de investimento público para a construção de novas casas? Assim, ou só incentivos aos privados para poderem eles colocar mais habitação no mercado? Mais habitação no mercado, eu concordo. Eu acho que mais construção nesta ilha, isso é como o que se passa neste momento, tudo que é excessivo, que é o meu caso do trânsito, que também ninguém está a ver, é tudo excessivo. Construção excessiva, trânsito excessivo, turismo excessivo, e claro que nós temos limites. O que se está a dizer nesta altura em relação à habitação é que parece que se está a privilegiar demasiado, digamos assim, os grandes interesses imobiliários, ou seja, o luxo, no fundo, à volta disto. Sim. E as casas, os preços estão altos, mas o acesso, por exemplo, para quem quer ter acesso a uma casa, torna-se difícil. Torna-se difícil para o madeirense. Ainda agora estava a seguir a notícia que vocês deram há pouco, em que o Dr. Miguel Albuquerque diz que não vai recuar na venda de imóveis a estrangeiros. Claro que os estrangeiros que ele se refere são principalmente aquelas pessoas, os oligarcas. Por isso é que temos apartamentos aí a casas a milhões. Claro que isto depois cria esta inflação e os madeirenses não conseguem comprar, muito menos sequer arrendar neste momento. E isto é um problema também que se passa na habitação e o nosso Governo Regional deveria regular, controlar e não estar só a pensar no momento que é o dinheiro entrar. Claro. Mas a olhar para o setor da saúde, também muito se tem falado, fala-se nas listas de espera, fala-se nos problemas que existem, da falta de medicamentos, como muitas vezes também tem sido recorrente, enfim, elas acontecerem, tem-se falado nisso. Qual é também as propostas e o que é que o ADN pensa nesta? Uma das propostas que já tínhamos avançado no passado e continuamos a pensar igual, que é, há que incentivar os médicos. Neste momento, um médico que está, por exemplo, no hospital, todo o dia, ganha pelo dia e não pelos atos. Cada médico que está no público deve ser remunerado pelos atos que pratica, pelas consultas, pelas cirurgias, e não é o que acontece. Eu sei que, recentemente, julgo que a semana passada, houve uma reunião entre médicos em que eles ameaçam acabar com o serviço de urgência 24 horas. Claro que eles recuaram, estão à espera das eleições para tomar uma decisão. Isto é grave e tem a ver, claro, com o incentivo aos médicos para poderem trabalhar no público e não estar a levar para o privado. Também cria um problema para as pessoas que necessitam de assistência ou, por exemplo, não ter que esperar anos para uma consulta e terem que pagar no privado. Mas acha que deve haver aqui uma complementaridade entre o público e o privado, ou seja, os dois sistemas sempre devem funcionar e devem sempre funcionar. Não deve ser exclusivamente todos no público? Não. Deve ser o público e privado e há uma melhor maneira de funcionar, seja na saúde e não só, mas aqui neste caso em concreto, na saúde, os médicos não têm incentivo para estar no hospital onde inteiro. E olhando para aquele volume que existe dos números que têm vindo a público de pessoas em listas de espera para diferentes atos médicos, para consultas e para cirurgias, como é que o ADN acha que se poderia resolver isto? Essa é uma das razões, que é incentivar os médicos na parceria público-privado para que algumas destas pessoas passem, mas também há que pegar nesta lista de espera e tentar perceber se não tem aqui situações repetitivas, situações de exames em que a pessoa é a mesma, mas tem o exame e tem um ato cirúrgico para ser feito e que, claro, vai duplicando estes números. Também ver, também nas listas de espera, se as pessoas realmente ainda estão vivas. Há que pegar nos valores, porque aqui em 2023... Mas acha que se faz muita demagogia à volta disto? Faz muita demagogia, desde o ano 2023... E a avaliação que o Miguel Pita faz do nosso sistema de saúde e da forma como da resposta que ele tem dado aos cidadãos, enquanto cidadão e naturalmente enquanto político também, que avaliação é que faz? Acha que o sistema tem funcionado, apesar das dificuldades e apesar das críticas que têm existido? Desde o ano 2023, que tem sido muito crítico no que diz respeito
aqui à saúde, aqui na região, por outro motivo, 2020. Desde a altura das vacinas. Exatamente, e não só. Como Miguel Pita, portanto, considera-se fundamentalista em relação à questão das vacinas? Sim, porque eu ainda não percebi ainda como é que houve tanto dinheiro disponível naquela altura para PCRs e contentores, a milhões dados aí ao construtor aqui da região, e houve para tanta situação vacinas, e agora não há dinheiro para medicamentos e principalmente para a oncologia. Ou seja, há aqui dois pesos, duas medidas. E realmente eu sou muito crítico no que diz respeito à saúde aqui na região e, claro, os mandatos, as eleições vão sucedendo e as pessoas vão elegendo as mesmas e as mesmas pessoas vão estando nesses cargos. Sim, aqui na região é preciso mudar os líderes no que diz respeito. Acho que o problema é a gestão ou é mais dinheiro, a falta de dinheiro no sistema? Acho que essencialmente gestão. É gestão. Em nível de dinheiro, uma das coisas que nós falamos a nível fiscal, há sempre excedente fiscal. Tem estado a haver excedente fiscal. Esse dinheiro podia ser aplicado, por exemplo, para abater na dívida, mas também podia ser aplicado para derivar para a saúde, por exemplo. Já agora, em relação à questão fiscal, muito se tem falado na questão de reduzir impostos aqui na Madeira. O Governo tem feito, ao longo deste tempo, tem feito de forma gradual, nomeadamente ao nível do IRS. No IVA não tem acontecido assim tanto. Qual é a posição do ADN em relação a esta questão? Ponderação. Tem que haver ponderação nisso. E também vejo partidos a prometer baixar os impostos todos, pois não sendo a nos buscar ou seguir o dinheiro da receita fiscal. A questão aqui é assim, no IRS, por exemplo, e sei que o orçamento não tem sido aprovado, houve aí não foi possível abranger os 30% do diferencial fiscal no sexto escalão, por exemplo. Mas no IVA, nós sabemos que o IVA, se houver o diferencial fiscal 30%, não será refletido diretamente no consumidor. Nós sabemos que a seguir o comerciante ficará com o lucro desses 30%. Aqui tem que haver moderação na baixa de impostos. Portanto, acha que não se deve mexer no IVA? Pode-se, mas não, como eu já tenho ouvido falar, que é... Não aplicar os 30%, por exemplo, como nos Açores acontece, por exemplo? Porque não reflete aqui na região. E porquê? Não há a fiscalização também nas superfícies comerciais. Então, se baixarmos o total do diferencial fiscal, seguramente que não vai chegar às pessoas, principalmente na parte da alimentação. Portanto, se houver aqui uma redução do IVA nos 30%, ou seja, por exemplo, o escalão máximo que é de 22%, se passasse para 18% ou por aí, ou 19%. Eu não creio que vai resultar. Esses valores não se refletiriam, digamos assim, no bolso dos consumidores. Mas... Vai ficar os preços iguais, ou pouco, e depois, claro, haverá um problema depois de receita fiscal. Ou seja, em vez de um problema, vamos ter dois. Porque nós sabemos que já aconteceu no passado, sempre que baixa o IVA, os comerciantes, principalmente na parte da alimentação, e com aqueles talões, aqueles descontos, as pessoas depois já não sabem há quantas andam e aquilo passa despercebido. Fiscalização, nós sabemos que não há grande poder de fiscalização. Relativamente à questão da mobilidade, muito se tem falado também na questão do ferry. Faz falta uma ligação deste tipo de transporte entre a Madeira e o continente? Claro que faz, mas também vejo que há já uma promessa, que existe um contrato, existe já um ferry, e custa-me acreditar que exista, porque uma das lógica que existe é o concurso público. Não se pode chegar aqui e dizer, olha, tenho aqui um ferry e vamos avançar com ele. Não, temos que haver... Mas, supostamente o mercado está aberto, qualquer operador pode entrar, não é? Portanto... Pois, mas não é transparente. E depois também tem uma situação... O concurso público será eventualmente para a necessidade de eventualmente o Estado subsidiar e subsidiar, mas repare, da experiência que nós tivemos, nós vimos que o ferry deu realmente prejuízo porque era necessário ver a carga. E a carga cá na região está um pouco no monopólio. Nós sabemos, por exemplo, que uma das dificuldades que existe num supermercado que tenciona vir cá para a região, fala-se muito na implementação do supermercado na área B ou C, mas na verdade o grande problema é no transporte, porque essa rede de supermercados tenciona transportar os seus produtos a baixo custo controlado para eles, mas não é possível porque nós temos aqui um problema de monopólio. E não é preciso estar a falar quais são as empresas, nós temos também qual é a empresa que tem esse monopólio. E da parte marítima, claro que é importante ter o princípio da continuidade territorial, que não vai ser muito fácil de conseguir. E claro, novamente estamos com esta demagogia a prometer o ferry, se puxarmos para trás no tempo, sei lá, décadas, já o ferry é sempre o mesmo tema e depois cai no esquecimento e passamos à frente e daqui a 4 anos ou daqui a ano e meio estamos a falar outra vez no ferry. Portanto, é uma questão que hoje urge resolver. Mas na mobilidade passou outra situação à parte. E não estou falando na parte aérea, nos subsídios, também é importante, mas na mobilidade terrestre.
Nós estamos a ter um problema aqui na região e que nota-se, e hoje claro. ele e eu para casa... Sim, as estradas estão todas grande parte do dia congestionadas, não é? Congestionadas. Então, o que está acontecendo? O nosso Presidente do Governo Regional vem dizer que o madeirense tem maior... Claro, é uma consequência do crescimento económico, não é? Não é. E eu tenho batido nisso, não tenho nada contra as rentacares, mas também trabalhei muito e trabalho com as rentacares. Não há controle. Os rentacares chegam cá, podem trazer 1000 carros, podem trazer 2000 carros, mas existem regras. Se quer trazer 1000 carros, arranje 1000 postos de estacionamento para os 1000 carros que tem. Mas também deve haver aqui um controle de saber... Ninguém sabe quantas rentacares existem. Nem sabem qual é a frota daquelas rentacares. E depois tem outra coisa, a rentacar fecha hoje, abre amanhã com os mesmos veículos. Eu tenho um abaixo-assinado que me enviaram, é no Caniço, por acaso, mas eu estava a ver se era a sua área, mas não é, só a Bacia de Santana. Mas no Caniço, por exemplo, existe um abaixo-assinado de uma pessoa que quer abrir uma rentacar, mas não tem um estacionário. O que é que vão fazer? Vão estacionar na via pública. Isto estacionar. Agora, o que acontece, que se nota na entrada e saída do centro do Funchal a determinadas horas, é os turistas que estão... Claro. Portanto, há aí uma carga de turismo que é preciso eventualmente também, se calhar, tomar medidas para corrigir isso. A nossa entrevista está a chegar ao fim. Deixa-me falar de uma coisa importante, que é as taxas turísticas. Sim, muito rapidamente. Não sou contra. Só que a taxa turística deve ser aplicada uma taxa única, ou no aeroporto, à chegada, e não os recepcionistas dos hotéis ter essa responsabilidade, um código QR, e já agora tem aqui uma situação mais benéfica ainda, que é controlar o alojamento local. Ok, a pessoa paga a taxa turística, tem um código QR para poder fazer as levadas que quiser, liberta os hotéis dessa responsabilidade e consegue saber onde é que eles estão alojados e aí consegue também combater o alojamento local. Já agora uma pergunta final, se for chegar ao Parlamento, estaria disponível para viabilizar um governo liderado por Miguel Albuquerque? Não tem problemas com o Dr. Miguel Albuquerque. O Dr. Miguel Albuquerque está neste momento numa condição... É que alguns partidos invocam o argumento de ser arguído, portanto, estar envolvido no Mas processo. ele não está condenado, ele é arguído. Tivemos um caso agora do secretário do Turismo que, foi absolvido. Ninguém pode dizer que ele está condenado. Ser arguído não é uma questão... Para si não é problema deste... Não é problema, porque assim, se ele for eleito... Nem sequer há questões aqui do ponto de vista de ética na política que eventualmente se coloquem. Repare, os madeirenses votando em Miguel Albuquerque e ele ganhando, esperemos que não seja com maioria absoluta, que vai ganhar, mas esperemos que não seja com maioria absoluta, seja uma maioria relativa, a questão aqui que está é que depois a Comissão Política do PSD irá decidir quem é que vai governar. É a Comissão Política. Se decide que é Miguel Albuquerque novamente, há que respeitar. Para si não seria um problema? Não, acho que o principal aqui é defender a Madeira e os madeirenses e não é saber se a pessoa é arguída. Se ele fosse condenado, aí tudo bem. A parte ética... Miguel Pita, ficamos por aqui o nosso tempo. Sim, os 30 minutos, 25. Agradeço a sua presença. É o ponto final nesta edição, nesta entrevista. Voltamos amanhã com outra entrevista, neste caso com a candidata do Partido Livre. Boa noite.